Fala rapaziada, eu sou o Biramelo e você está no canal. Bem, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Essas semanas, uma ou duas semanas atrás, surgiu uma notícia na mídia, que vocês devem ter visto já, que diz que os cientistas eles descobriram que podem trazer as pessoas à vida novamente. Você acredita? Você pensou algum dia na sua vida em acreditar que quando você morresse você teria a possibilidade de voltar à vida novamente? Você já chegou algum dia a pensar que a medicina chegaria a esse ponto? Pois é. O interessante é que isso agora, supostamente, de forma muito contestada, isso está sendo possível, está sendo discutido isso atualmente. O Dr. Pernia, ele é um médico e o professor de uma universidade no Reino Unido. Ele, depois de muito teste, fizeram um teste com animais, né, com porcos, com outros tipos de animais. E ele descobriu que é possível, através de um processo de hipotermia, ou seja, processo de congelamento, resfriamento do teu corpo. O que acontece? Ele descobriu que o corpo humano, após o coração parar de bater, o cérebro humano ele aguenta alguns minutos, não em funcionamento, mas as células do cérebro, ela começa gradativamente a sofrer o dano da morte também. Então ele descobriu que isso vai levando alguns minutos, não é tipo o coração parou, a pessoa morreu. Não é bem assim. O coração parando de irrigar, as células gradativamente, em alguns minutos, vai morrendo aos poucos. É por isso que quando a pessoa morre afogada, ou ela tem alguma parada cardíaca, e depois ela consegue voltar, ou ela fica em coma e depois ela volta, de uma forma mais brusca falando, essa pessoa ela tem alguns danos irreversíveis. É isso mesmo. Isso acontece porque o cérebro sem oxigênio, as células vão morrendo gradativamente. Então, quanto mais tempo você fica sem oxigenar o cérebro, mais danos você pode ter, mais graves podem ser os seus danos. Então, o Dr. Pernia ele descobriu que ele interceptando, ele intervindo nesse tempo, ele conseguindo parar essa pessoa que sofreu uma lesão, uma parada cardíaca, ele conseguindo fazer com que essa pessoa se desligasse por alguns momentos, ele conseguiria manter as células vivas através do processo de hipotermia. Então, esse processo começou a ser estudado essas semanas. Foi um processo, está sendo um processo, inclusive, que foi testado num ser humano. O nome dela era Carol. O nome dessa é uma senhora que mora no Reino Unido. Ela teve uma parada cardíaca e ela ficou 45 minutos desligada. Imagina você, ela ficou 45 minutos morta. E através desse processo, desse tratamento, desse método, dessa manobra que o Dr. Pernia desenvolveu, ou na verdade ele descobriu, ele conseguiu trazer ela à vida e hoje ela vive normalmente, sem nenhum dano, sem nenhuma lesão. Apesar de que a comunidade internacional, né, de medicina tem reprovado, tem ficado com o pé atrás um pouco dessa ideia desse doutor. Por quê? Porque eles dizem que é muito difícil uma pessoa voltar, ficar tanto tempo, até horas, né, supostamente morta, e ela voltar sem nenhum dano cerebral. Então eles contestam, e o Dr. Pernia não, tá batendo firme dizendo que não, que através do processo de resfriamento, como aconteceu com a Carol, diz que ela sofreu a parada cardíaca, que dentro da ambulância, já a caminho do hospital, eles foram resfriando o corpo dela para diminuir o batimento cardíaco, e assim, diminuindo o batimento cardíaco, eles também diminuem a necessidade do cérebro pelo oxigênio, né? Então, quanto mais lento for o batimento cardíaco, o metabolismo for acontecendo, né? Se eles conseguem diminuir o batimento cardíaco, naturalmente o cérebro consegue se adaptar com aquele nível de oxigênio. Então, eles foram fazendo isso e conseguiram fazer todo o procedimento até que ela voltou à vida. Então, isso tem sido uma discussão muito grande hoje no meio científico hoje, médico, né? E o Dr. Pernia tem lutado com isso. O que acontece? Os médicos da comunidade científica, eles têm esse medo, tá? Apesar de ter sido testado em ser humano, na verdade testado não foi tido, a gente não pode dizer nem que foi testado, que algumas leis proíbem, né? Algumas dentro de alguns países proíbem até testes em seres humanos.
mas nesse caso ele foi muito bem sucedido. Ele disse que ele, assim como os hospitais conseguem ressuscitar, ou trazer de volta à vida uma pessoa que teve uma parada cardíaca, a estatística diz que é de 16%, ele, no hospital que ele trabalha, essa média está em 38%. Então, quer dizer, a gente começa a entender que realmente ele conseguiu descobrir, e é muito eficaz essa ideia, e é muito palpável essa ideia de trazer de volta à vida as pessoas. Inclusive, eles dizem o seguinte, que uma pessoa que sofreu uma lesão, tomou um tiro, foi uma facada, se esse processo começa rapidamente, eles conseguem realmente trazer a vida. A pessoa com a parada total do coração, esse processo acontecendo de forma gradativa, corretamente como ele tem dito, eles conseguem trazer de forma muito eficaz, como já foi feita, eles conseguem trazer essa pessoa à vida novamente. É algo testado, é algo que tem sido comprovado, tem dividido a opinião de médicos no mundo todo, e pelo que ele tem falado, isso tem sido extremamente eficaz. É por isso que acontece uma coisa muito interessante também, que eu estava me esquecendo agora, que às vezes a gente não sabe como acontece o processo, porque é legal a gente entender isso, para que a gente possa compreender um pouco da ideia daquilo que ele fez. Por exemplo, quando uma pessoa morre, nós temos alguns vermes no nosso organismo, principalmente alojados no intestino, em que eles ao morrer, o organismo, na verdade, parar, o coração parar, eles começam a morrer. Morrendo esses vermes, eles liberam um fecho, como se fosse uma explosão de uma química, que é uma química inclusive de coloração azul, e essa química ela é o que causa o apodrecimento dos tecidos. Então, conforme ele vai liberando essa química, onde ela vai pegando, os órgãos que ela vai pegando, ela vai matando, ela vai apodrecendo. Então, ele morreu, a pessoa morreu, os órgãos já começam um processo de apodrecimento. Então, o que acontece? O estudo desse doutor diz o seguinte, que ele consegue isolar esse verme, né? Ele consegue parar com o processo de hipotermia. É por isso que quando a gente vê hoje pessoas que foi encontrada congelada e conseguiu voltar, né? Algumas horas congelada, perdeu um pé, perdeu lá, mas conseguiu voltar. Outros a gente encontraram um mamute aí de 10 milhões de anos, né? E é com um tecido ainda muito bem conservado. A gente vê, por exemplo, lá nos Andes, né, aquele acidente que teve nos Andes, inclusive é um assunto muito legal, até penso no futuro fazer, se a gente, de repente, compartilhando com você comigo, a gente vê se isso é um assunto legal para a gente compartilhar, se você gostar, né, fazer uma matéria um pouco mais prolongada e muito legal sobre isso. Mas, por exemplo, o gelo ele conserva, porque ele diminui os batimentos cardíacos, e aí você consegue, de fato, recuperar. Então, a ideia é essa, a ideia dele é essa, que o congelamento ele impede esses vermes de se manifestarem, de morrerem, ou mesmo de liberarem essa química que venha a comprometer todo o tecido, e conservando isso aí, ele consegue fazer com esse processo a ressuscitação dessa pessoa. Foi comprovado esse método, está sendo em teste, está sendo desenvolvido ainda, os médicos estão divididos com essa ideia, né, porque tem a ética também, eles dizem, e se de repente o fulano morre ali, e quando ele volta sem falar, e a família acha isso um problema. É ético isso? Não é ético? O que você acha? E você? É legal a gente discutir sobre isso. O que você acha? Você acha que é ético? Você acha que vale a pena o risco? Vale a pena o risco da pessoa, de repente, voltar meio deficiente? Ou, peraí, não, se ele já testou em seres humanos, então dá pra confiar. O que você acha? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Se você tivesse uma situação que você tivesse ali quase morrendo ali, né, o corpo já lambendo os bicos, vamos dizer assim, olhando pra você dizer, ó, se eu morrer, leva lá e faz esse teste que eu quero ver se eu consigo voltar. Você acha que pode botar fé, não pode botar fé nisso aí? Não é uma pesquisa que pode dar 100% de certeza? É mídia, não é mídia? É legal eu saber isso aí, a gente saber. Fico por aqui com no quadro atualizando dessa semana, essa notícia que é bem legal. E não se esqueça que a gente vai estar fazendo ainda um vídeo muito legal sobre o final do ano aí, sobre o Natal que tá chegando aí. Tem uma matéria muito legal que eu quero fazer pra vocês, é uma matéria que fala um pouquinho sobre as verdades e as mentiras, né? Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, não nasceu no dia 25 de dezembro, então se não nasceu, aonde veio essa ideia de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que é Natal mesmo, o que é Natal? Bom,
Isso é tudo questão que vai ser esclarecida. Tem uma matéria muito legal que a gente vai compartilhar com vocês no próximo vídeo aí. E a gente vai, enquanto não sair essas matérias um pouquinho maior, a gente vai atualizando você. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar a sua opinião com relação a isso também. O que você pensa sobre isso, que é muito importante para mim isso aí também. Eu quero ouvir o que você pensa, por onde andam as suas ideias. É muito legal. E também não esqueça de deixar as ideias, que eu penso em eu poder compartilhar com você aquilo que realmente você quer ouvir. Ser intencional com nossos vídeos, tá? Compartilhar com você aquilo que você acha legal, aquilo que você queria saber, curiosidades que de repente até hoje você não achou resposta. Coloca aí embaixo o que você quiser, o que você pensa, a gente vai estar compartilhando com esse tempo e vamos estar encaixando na medida do possível, tá bom? Valeu? Fico por aqui e até o próximo vídeo. É muito bom estar com você e vamos continuar compartilhando.